instituição é um bom lugar para a criança crescer? A gente vive na nossa... Eu vou falar algo meio que... Vocês já devem falar cada vez que vocês vêm numa oficina, mas a instituição é um lugar provisório. Deveria ser. No Estatuto da Criança ainda garantimos isso. A ideia é que a criança possa ser reintegrada à família. E dentro de N questões que não é o nosso objetivo aqui, isso acaba não acontecendo muitas vezes, ou não acontecendo no tempo que deveria ser. Então, uma criança que poderia ficar institucionalizada por meses, passa a ficar anos, né? Passa, às vezes, toda a sua infância dentro de um abrigo. Eu supervisiono crianças hoje que a média de internação são 7, 8 anos, né? Não é, isso, para mim, não é mais transitório, não é mais provisório. Isso já virou definitivo. E é aí que vira o caos. Por quê? Como nós tendemos a reagir, a nos colocar com crianças que vão fazer parte da nossa vida e com crianças que já vão embora? A gente reage do mesmo jeito? Se vem um amigo na sua casa, passar um final de semana, sentar lá, tomar uma cervejinha, você se comporta do mesmo jeito de um amigo que vai morar na sua casa por uns meses? Não, a gente não se comporta. E a gente não se entrega. E a gente também não se entrega. Por quê? Por que a gente não se entrega? O que vai acontecer com a gente quando a criança for embora? A gente vai sofrer. Nós somos humanos. Podemos ser bons profissionais. Mas o que a gente faz ali, o que vocês fazem ali, tem a ver com amor. Tem a ver com uma disponibilidade emocional. Tem funções, tem papel, tem obrigação, tem rotina, tem salário, tem ponto, mas tem contato com outro ser humano. E o que a gente começa a fazer, porque vai se ligar às crianças e vai perder as crianças, é se defender emocionalmente das crianças. E é disso que elas precisam? Não. Então a gente vive esse enrosco, esse correndo atrás do próprio rabo. Como é que a gente cuida disso para poder ser minimamente estável emocionalmente na vida dessas crianças enquanto elas estão com a gente, mas também podendo se cuidar para não sofrer quando isso acontecer? E é nisso que os problemas acontecem, quando a gente se defende, quando a criança se defende. Então, o que é melhor? A criança ser criada numa instituição ou viver com a sua família, mesmo que essa não tenha condições de prover um cuidado adequado? O que vocês acham? Mas a gente tem sempre que buscar a situação em que a criança se sinta em condições de viver, né? E, muitas vezes, uma situação familiar menos preservada, mas minimamente estruturada para ela, é preferível. Então, hoje eu estou acompanhando duas crianças que, porque os abrigos foram fechados, por que não? Mas junto com os abrigos foram fechados, essas crianças voltaram para a casa de um familiar, que não foi o pai e a mãe. Foi um familiar outro. Um foi o irmão, o outro foi... na verdade, os dois foram irmãos. Irmãos mais velhos, que também passaram pelo abrigo, que hoje são maiores e que assumiram a responsabilidade sobre eles. A situação deles não é a situação mais preservada, nem financeiramente, nem a estrutura da rotina, mas eles não pensaram nem duas vezes para voltar para esses irmãos, né? E o que isso quer dizer, né? Eu também não estou dizendo com isso que a instituição é um lugar ruim, mas a gente tem que pensar como é que a gente garante na vida dessas crianças essa sensação de segurança, que vai permitir que elas se desenvolvam minimamente psicologicamente para poder sobreviver à vida e se desenvolver naquilo que elas precisam, né? Então, independente de ficar pouco ou muito tempo num lar substituto, as crianças precisam ser ajudadas. Não estou falando nenhuma novidade para vocês. A encontrar formas de viver satisfatoriamente e de se tornarem seres inteiros. E qual é a garantia disso? Delas se sentirem seguras. Então, o que a gente faz, é disso que a gente está falando, tanto quando elas chegam, quanto elas vão embora, como a gente cria um ambiente seguro para que isso aconteça, né? Então, para que a gente possa pensar, e nenhuma situação é igual a outra, quando a gente vai se aproximar ou construir um ambiente mais seguro para uma criança, a gente tem que pensar na idade que elas têm, na história de vida que elas trazem, no histórico do abrigamento que elas têm, na relação com a família de origem que ela tem, na relação com os cuidadores que ela tem. Então, por exemplo, eu acompanhava uma situação em que uma criança, a mãe sempre ameaçava tirar a criança do abrigo, e nunca fazia. E houve um momento em que o abrigo alimentou essa fantasia na criança, de que a mãe vinha buscar.
Chegava férias, sempre quando era férias, Natal, começava o drama, e a gente lá no consultório perdido, preocupado com que aquilo ia acontecer, com o que ia ser com a criança. E dito e feito, todas as férias eram as mesmas coisas. A mãe prometia trazer, ou a mãe prometia estender as férias para fazer um ensaio, nunca dava certo e a criança voltava para o abrigo. Quando ela voltava para o abrigo, tudo voltava para trás. Ela regredia, ela ficava agressiva, ela se desorganizava na escola. Então, assim, que coisas que a gente pode fazer, e é isso que eu quero jogar para vocês pensarem na hora dos grupos, né? Para garantir minimamente a incerteza, a dúvida, a fantasia, o medo. Então, por exemplo, a informação e a verdade é algo fundamental para trabalhar com a criança, independente da idade que ela tenha, da menorzinha ao adolescente. Dela poder saber o que acontece e não ser iludida ou confundida em nenhum desses momentos. E às vezes, eu sei disso, que vocês não têm essa informação. Que a informação não chega até vocês. Está lá na vara, está lá no fórum, cada um fala uma coisa e vira uma bagunça. Mas às vezes, quando a gente luta pela verdade, pela informação, pela garantia do que pode acontecer com aquela criança, a gente traz para ela alguma coisa que dá algum controle para ela. E quando dá controle, dá segurança.